Hoje estamos aqui para o nosso pequeno grupo, num lugar muito especial. Estou em Varnieri, junto com o pastor Gedeão, visitando a mãe dele, interior de Talva, aqui no estado do Rio. E o nosso versículo hoje nos diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Isaías 61, 1. Nosso tema hoje são cadeias. Você já se sentiu preso por alguma cadeia na sua vida? Não é aquelas algemas físicas, né, que alguém pode criar, pode colocar numa pessoa, mas eu estou falando das cadeias que são espirituais ou emocionais, que nos prendem e nos atrapalham a vida, né? E muitas cadeias prendem homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, todos podem estar presos por alguma situação. E hoje nós vamos ver um pouco de quais são essas cadeias e como nós podemos sair delas, né? E essas cadeias só podem ser rompidas através da oração. Isso aqui é ao ar livre, com um ventinho delicioso. Vocês estão vendo os coqueiros aqui atrás de mim, né? É uma delícia estar aqui. Mas algumas cadeias nos prendem, e por melhor lugar que estejamos, pode ser uma prisão para nós. E o que são, as cadeias são formadas por quê? Por circunstâncias. Às vezes, situações que nós criamos, nós nos envolvemos numa situação e sabemos que as consequências, a Bíblia o tempo todo nos ensina liberdade com responsabilidade. Nós somos livres para as nossas escolhas, mas muitas vezes nós somos presos por circunstâncias que são consequências das escolhas que fizemos. Ou pessoas criam situações e nos envolvem e nós ficamos presos e nos sentimos amarrados por algumas circunstâncias. Outras podem ser cadeias formadas por forças espirituais, ações do inimigo, que trazem mentiras, são consequências do pecado, que vão formar uma opressão na nossa vida. Efésios 6 diz, 12 nos diz: pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, nos governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Então, muitas vezes o inimigo forma mentiras na nossa mente, o inimigo age de determinada maneira que vai nos prender. Outras vezes são palavras de maldição. Uma pessoa que nos falou quando crianças, ou mesmo um professor na escola, uma situação, um chefe fala uma coisa que nos ofende, nos humilha e a gente acaba acreditando que é verdade. Muitas crianças foram criadas dizendo: você não vale nada, você é uma peste, sai daqui, some da minha frente. E a pessoa fica achando que aquilo é verdade. Você não vai dar para nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Esse menino não presta para nada, essa menina não presta para nada. A gente precisa saber que Deus nos ama profundamente, Deus quer o nosso bem. Como nós lemos, né, naquele texto que vocês sabem que eu amo, vários textos da palavra de Deus, mas esse é muito especial na minha vida, Jeremias 29, 11, que diz: esses são os planos que eu tenho para vocês, planos de bem e não de mal, diz o Senhor, né? Para vos dar um futuro e uma esperança. O inimigo quer nos fazer crer que Deus tem planos mal, que vai trazer mal para a nossa vida, mas Deus só tem planos bons. O inimigo é que quer maquiar o mal para fazer parecer bom. E a gente não pode ficar acreditando naquilo que as pessoas falam de negativo contra nós, porque Deus nos ama, Deus nos criou com inteligência, com capacidade. E nós precisamos confiar que Deus está conosco, que Deus tem planos de paz, planos de futuro, de bênção para as nossas vidas. E Henry Ford, você sabe, aquele criador dos carros Ford, ele diz: quer você acredite que pode, quer você acredite que não pode, você está certo. Então, nós precisamos acreditar que nós podemos, em Deus, vencer as lutas, as dificuldades, quebrar as ciladas de Satanás na nossa vida.
Outras cadeias são as nossas atitudes, que podem se tornar vícios. Algumas pessoas começaram a fumar por brincadeira e hoje não conseguem largar o vício. Então, há vícios lícitos e vícios ilícitos. A bebida, o álcool, a internet, a pornografia, tantos vícios lícitos e ilícitos que nos criam, nos formam, nos prendem como cadeias e muitas vezes não conseguimos sair. Já fizemos tanta coisa, já tentamos sair. E outra cadeia pode ser os sentimentos, as mágoas que guardamos no nosso coração, o ressentimento, que vão lançando raízes de amargura e fazem crescer fortalezas espirituais erradas na nossa mente e no nosso coração. E muitas vezes uma criança que é muito magoada, que apanha muito, que ouve muitas coisas negativas contra ela, uma criança que foi abusada, tudo isso cria ódio, mágoa, ressentimento. Quando você vê uma pessoa, às vezes como adulto, você vê uma pessoa que está crescendo e você parece que não vai para frente, causa inveja. Isso são armadilhas de Satanás à nossa mente. E nós precisamos quebrar essas cadeias. Como quebrar essas armadilhas, essas cadeias? Orando, clamando o nome de Jesus, só através do nome de Jesus, que há todo poder no céu e na terra, nós podemos estar livres das cadeias que nos prendem. Nós precisamos reconhecer que estamos presos a essas cadeias. Não adianta fingir que não estamos presos. Nós precisamos reconhecer que há cadeias que nos prendem. Então, primeira coisa, reconhecer que há cadeias que nos prendem. Quais são elas? Pense nessas que eu já falei e se existe uma outra. E clame o nome de Jesus. Peça a Deus que o livre. Obedeça ao Senhor Jesus, obedeça aos ensinamentos da palavra de Deus, porque Deus só quer o nosso bem. Os seus ensinamentos são para crescermos espiritualmente, para aprendermos mais dele. Confie no perdão de Deus. Muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente que nós não podemos perdoar ou que nós não somos merecedores de perdão. Mas Deus nos ama a tal ponto que mandou Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, quando aceitamos a salvação, o sacrifício de Cristo na cruz por nós, nós temos a libertação das cadeias, nós temos o perdão nos nossos pecados. Então, há poder libertador no sacrifício de Cristo na cruz por nós. E Deus nos liberta através do seu Filho. Você precisa reconhecer que você tem cadeias que prendem você, mesmo que você já tenha recebido Jesus como seu Salvador, muitas vezes ficam cadeias nos prendendo. Você precisa reconhecer, clamar pelo sangue de Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus, no poder libertador de Deus através de Cristo na cruz. Você lembra de pessoas que passaram, servos de Deus na Bíblia, que passaram por situações muito difíceis e não se prenderam a sentimentos de ressentimento, de mágoa, de desejo de vingança? José foi vendido pelos seus irmãos, mas ele, quando reencontrou seus irmãos, ele disse: não tenham medo, eu já perdoei vocês. Davi se escondeu na caverna para fugir de Saul. Saul queria matá-lo sem motivo nenhum. E Davi, quando teve oportunidade, não criou nenhum problema com Saul. Ele teve oportunidade várias vezes de matar Saul. E ele disse: longe de mim lançar mão do ungido do Senhor. Daniel esteve na caverna com os leões, jogado por pessoas que tinham inveja dele. Mas ele, quando saiu de lá, ele não fez nada contra aquelas pessoas. Pedro esteve na prisão, Paulo preso no calabouço, mas eles cantavam e louvavam a Deus enquanto estavam presos ali. Eles não ficavam reclamando: Senhor, por que eu estou aqui? Eu vou me vingar das pessoas que me prenderam. Não, eles louvavam a Deus. Então, nós precisamos clamar, como diz em Efésios, com oração, súplicas e ações de graça, já agradecendo por aquilo que o Senhor está fazendo, que Ele vai fazer e que Ele está fazendo na nossa vida. Reconhecendo, então, as cadeias que nos prendem, pedindo, clamando o nome de Jesus, confiando no seu perdão e no seu poder libertador. Que Deus a todos nos abençoe. Amém.
queremos convidar você para participar conosco dos nossos cultos online, às terças e sextas-feiras, às 18 horas, às 19 horas, e domingo, às 9h30 e às 19 horas. Domingo, às 9h30 e às 18 horas. E também os nossos cultos presenciais, terças e quintas-feiras, às 19 horas, e domingo, às 9h30 e 18 horas, você é nosso convidado especial, à Rua do Senado, 308A, no centro do Rio de Janeiro, em frente à Mitsubishi. Deus a todos abençoe. Amém.